Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Esse é um pequeno vídeo sobre como se comportar em audiência. O objetivo é o primeiro de uma série de pequenos vídeos sobre prática jurídica que eu vou fazer. O intuito é trazer alguma luz, um esclarecimento, dicas, e esse especificamente vai servir tanto para uma parte num processo quanto para o advogado. Bom, de forma geral, eu não vou falar aqui sobre audiências criminais ou trabalhistas, eu vou falar de audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento no âmbito do Código de Processo Civil, vigente, né, de 2015. E esse vídeo é para você que vai ter uma audiência em breve, ou para você que acaba de iniciar a sua vida no âmbito na prática jurídica. Então vamos lá. Primeira dica: é muito essencial que o advogado e cliente tenham uma relação de confiança e especificamente de tirar dúvidas, de saber como que está o processo e de saber o que está no processo, que está nos autos. Muitas vezes o cliente fala muitas coisas, o advogado absorve aquilo que é juridicamente interessante e coloca no processo. No âmbito da audiência, o que vai ser discutido é o que está no processo e o que está ali para ser provado e o que foi efetivamente pedido. Então, a minha primeira dica é: conversem advogado e cliente, parte, antes da audiência. No âmbito do processo, no âmbito da audiência de conciliação, e também na audiência de instrução e julgamento, é muito comum existir uma pequena pressãozinha para um acordo, se o acordo for viável. Se sinta confortável em dizer que não quer aquele acordo, mas também se sinta preparado para a resposta do conciliador do juiz, que é muito comum, inclusive no âmbito das audiências, que acaba assustando um pouco a parte do conciliador falar assim: olha, você sabe que no processo pode se decidir para qualquer um dos lados. Isso é uma frase praticamente padrão, é uma frase que tenta estimular, o objetivo na verdade dessa frase é estimular um acordo. E se ele não for viável, não tem por que fazer. Mas o acordo é algo muito chave no Código de Processo Civil, então não se sinta ofendido se você se sentir um pouquinho pressionado a fazer aquele acordo, ok? No âmbito da audiência civil, então assim, isso é fundamental e pode definir o rumo do seu processo. Porque uma pessoa que não está instruída do que ela pediu pode acabar cometendo o erro de falar demais ou falar de menos. A minha segunda dica, agora eu vou falar especialmente para as partes do processo, é que você tem que entender que ele é um ambiente jurídico, um ambiente que a autoridade é o juiz ou o conciliador, no caso das audiências de conciliação, nem sempre é o juiz que é o conciliador. As autoridades estão ali para serem respeitadas. Não faça daquele momento um momento de bate-boca, um momento desagradável. Se você for provocado, respire fundo e responda com firmeza. Somente fale no momento em que for te dada a palavra. Cada pessoa no âmbito daquela audiência tem um papel e um momento de fala especificamente. E muita atenção, isso quer dizer que se você quiser falar enquanto parte e tiver um advogado do seu lado, converse com o advogado, veja se aquele é o momento apropriado e veja se o juiz autoriza aquela fala. No âmbito das audiências de conciliação e também algumas audiências de instrução, o juiz ou o conciliador dão a palavra para a parte e fazer um resumo do processo. Isso é muito comum. E se isso for acontecer, possivelmente antes da audiência você vai ter conversado com o seu advogado e você vai saber exatamente o que deve ser dito no âmbito processual. A verdade é algo que embasa o processo. Então,
Se você está do outro lado, vendo aquele tanto de mentira que a outra parte está falando, ou então situações que não condizem exatamente com o que aconteceu no seu ponto de vista, respire fundo. Em resumo, fala no momento em que é permitida essa fala. Na audiência de conciliação e no âmbito da audiência de instrução e julgamento, em todas as audiências é lavrada uma ata. Essa ata tem que condizer com aquela audiência. Então, observe, mesmo sendo o papel do advogado fazer isso, você, enquanto parte, também pode observar se o que foi dito está ali, se o que aconteceu está ali. É através dessa ata que no futuro o juiz, pode ser um futuro próximo ou um futuro mais adiante, mas que o juiz vai decidir o seu processo. Então, é importante que ela esteja, de fato, condizendo o que está sendo feito. Se você se sentir no âmbito da audiência que aquilo que você disse não é bem o que você quis dizer, ou seja, se você se confundiu, peça a palavra para o juiz novamente, com o seu advogado ao lado, desde que o seu advogado também concorde, e peça para falar novamente. Isso é um pouco incomum, pode soar um pouco complicado, mas às vezes o nervosismo acaba justificando um pequeno equívoco na hora de falar. Por exemplo, você falar uma data errada, você falar o nome da pessoa, de uma pessoa determinada errado, você se confundir com os fatos, trocar a ordem pelo nervosismo. Mas olha, o juiz e o conciliador nem tanto, porque agora mais estou falando de instrução e julgamento, mas o juiz é uma pessoa experiente e que, grande parte das vezes, consegue detectar ou consegue perceber que ali, aquele fato que está sendo dito não é um fato que parece ser verdadeiro. Então, o seu nervosismo na hora pode dar uma impressão falsa de que você está ou mentindo, ou fazendo uma análise diferente dos fatos. Então, respire fundo e tente controlar sua emoção, ok? É mais ou menos, tem muita gente que sente ansioso na hora da audiência, mais ou menos quando você vai tirar sua carteira a primeira vez, a perna não para de mexer, a maioria das pessoas acontece isso. Se controle, tenha tranquilidade, que vai dar certo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma situação absolutamente normal. Agora, minha dica vai para você, advogado, que está iniciando a prática jurídica, não sabe como funciona as audiências assim na prática. Então vamos lá. Primeiro aspecto, eu já disse que você tem que conversar com o seu cliente sobre os fatos do processo, mas também converse com as testemunhas se for instrução e julgamento. As audiências de instrução e julgamento na oitiva de testemunha, muitas das vezes as testemunhas, elas podem saber apenas parte da situação, ou podem saber tudo e se confundirem com questões de diversos aspectos. Não leve para o seu processo, para a sua audiência, uma testemunha que seja um tiro no seu pé. Às vezes a gente arrola com a informação do cliente, coloca lá, João, Ciclano e Beltrano. Arrola. Na hora que chega para conversar com o Ciclano ou Fulano, vai começar a audiência, eu vou te fazer essas perguntas, possivelmente outro advogado vai fazer, o juiz também vai fazer. E aí a pessoa fala assim, eu não conheço isso não sei o que é isso não. Para que você vai colocar uma testemunha que não foi testemunha dos fatos do seu processo? Isso não faz o menor sentido. Não dê um tiro no seu pé, ok? No âmbito da audiência de conciliação, se sinta confortável, e no âmbito da instrução, sinta-se confortável a oferecer ou a aceitar um acordo se for efetivamente viável. O juiz é a autoridade ali naquela sala. O conciliador ou a conciliadora também são, tem que ser respeitados. Não leve para o lado pessoal aquilo que é profissional. Existe um ambiente tenso nas audiências. Alguns advogados, algumas partes, provocam os outros e o seu descontrole e o seu nervosismo pode virar contra você.
Então, se sentir ofendido, foi o que eu disse anteriormente, respira fundo e responda com firmeza e tranquilidade. Nada melhor do que quando você é ofendido, você responde com uma educação maravilhosa. Você está dando um tapa de luva e está mostrando para o juiz, para o conciliador, que você tem controle. Defenda o seu ponto de vista. Um dos aspectos mais importantes que eu vejo numa audiência é a questão das atas. Certifique-se que a ata está dizendo exatamente o que está acontecendo. É muito comum, vou dar um exemplo que eu gosto de dar, a parte está fazendo o depoimento pessoal e aí fala assim, porque o céu é azul com nuances verdes. E o juiz coloca o céu é azul, que o céu é azul na ata. Porque o juiz considera que as nuances verdes não fazem parte do objeto do problema, da questão do processo. Só que se você é advogado e acha que faz parte, você pede com educação a palavra. Espera o juiz conceder e fala, excelência, eu gostaria de que constasse na ata que a parte diz que os nuances são verdes porque eu considero relevante conforme página tal do processo, então conforme a argumentação tal. Você tem que se sentir absolutamente confortável para defender o seu cliente naquela audiência, para pedir para perguntarem novamente, para dizer que aquela pergunta não é relevante, para dizer que não foi aquilo que você quis perguntar. Mas você tem que entender que no âmbito das audiências existem um tempo de fala e atropelar o outro colega é simplesmente demonstrar absoluta insegurança e desrespeito. E você não vai querer ter essa aparência para o magistrado que está ali na sua frente, que vai julgar o seu processo. Aliás, falando nisso, sempre o magistrado que está na sua audiência é o que vai julgar o processo. Mas é o que vai fazer definitivamente a ata, se for na audiência de instrução. Então, você tem que, além de ser uma obrigação sua de respeitar a corte, respeitar aquele ambiente jurídico, você também tem que saber o momento em que é conveniente falar determinada coisa ou não, para não ficar parecendo uma pessoa que está desrespeitando. Não confunda respeito com subserviência. São coisas diferentes. O respeito é obrigatório. Se você, enquanto advogado, sentir que a outra parte está sem parar a tentativa de humilhar, de constranger, deixar o seu cliente nervoso, não permita isso. Avise o magistrado. No âmbito da audiência, cada advogado adota uma estratégia. Às vezes é uma estratégia do outro advogado te deixar instável, te deixar numa situação complicada perante o seu cliente. Não permita, não faça esse jogo. Demonstre a sua força, mas sem demonstrar desrespeito. Bom, essas são as minhas dicas básicas. Vou tentar fazer vários videozinhos sobre práticas jurídicas de forma rápida, que não extrapole 15 minutos, para que você possa ver quantas vezes quiser, tá bom? Um abraço e até a próxima.